Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 10, e pude observar algumas coisas importantes e exemplos de um personagem muito pouco conhecido. A Bíblia vai dizer em Juízes, capítulo 10, que Tola, filho de Puá, filho de Dodô, da tribo de Isacar, ele foi juiz em Israel durante 23 anos. E quando ele morre e é sepultado em Samir, Deus vai levantar alguém para o seu lugar. E Deus vai levantar um juiz chamado Jair. Jair é um personagem bíblico muito pouco conhecido. Você muito pouco ouvirá sobre ele. Nós ouvimos muito poucas pregações sobre ele. Mas ele tem qualidades que nós precisamos observar. E dentre elas, o sétimo juiz de Israel, que é Jair, se você ler em Juízes capítulo 10, versículo 3, o versículo 3 vai começar dizendo assim: e depois dele, no caso Tola, levantou-se Jair. Olha só, Deus, ele tem algo importante na vida deste homem. E este homem, então, ele resolve tomar uma atitude. Ele se levanta para julgar. A posição em que ele está de se levantar mostra que ele estava inconformado com a situação, mas que era necessário ele tomar uma atitude. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jair é que Jair é um homem de atitude, é um homem inconformado, é um homem que não espera as coisas acontecer, ele faz as coisas acontecer. Jair se levanta e toma posição. A segunda coisa, ainda no versículo 3, diz que ele julgou Israel por 22 anos. O que eu tiro aqui, pastor? Eu tiro aqui a sua disposição em trabalhar para o povo de Israel, a sua disposição para fazer algo para Deus, a sua disposição. Ele dedica 22 anos da sua vida na tarefa primordial de julgar Israel. Você acha que para ele foi fácil assumir a posição de juiz? Ele confrontou as pessoas, ele levou o juízo para as pessoas durante 22 anos. Mas Jair, então, a sua segunda qualidade, a sua disposição. Ele se levantou e ele estava disposto. Mas o que mais me chamou a atenção e que talvez passe desapercebido aos seus olhos, está no versículo 4, que diz assim o texto, que cavalgavam sobre 30 jumentos, observe, 30 jumentos, 30 cidades, a que chamaram de Ravote Jair até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. O versículo 4 nos mostra que esse homem era um homem de posses, pois na sua época não era qualquer um que podia ter 30 jumentos. Somente pessoas prósperas, ricas, teria tantos animais assim. Portanto, mostra que Jair, além de ser um homem de posição, de um homem de disposição, ele também foi um homem próspero. E o sinal da prosperidade está sobre ele, por quê? Porque ele trabalhava para o Senhor. E quando nós trabalhamos para o Senhor, Deus nos traz prosperidade. Ele tinha aquilo que muitos não tinham. Mas por quê? Porque trabalhava para o Senhor. Mas a quarta coisa que também me chama a atenção no versículo 4, na continuação, é que diz no versículo: na prosperidade eu te disse, ele tinha 30 jumentos e tinha 30 cidades. Que homem próspero! Mas o mais lindo de tudo isso é que Jair também tinha a qualidade de ser justo, porque se ele tinha 30 jumentos e 30 cidades, ele tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades. Meus queridos, Jair dividiu o que tinha entre todos os seus filhos. Ninguém foi privilegiado.
todos alcançaram com justiça. Jair é um pai que procurou ser justo e ele, como juiz, a sua justiça começava dentro de casa e mostra que os seus filhos também o seguia, o obedecia, porque se ele deu aos seus 30 filhos cidades e jumentos, é porque os seus filhos acreditavam na justiça de seu pai. Quando o texto diz que ele tem 30 filhos, que cavalgava sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades, isso quer dizer que cada filho teve seus direitos igualitários. Ou seja, Jair se esforçou para que cada um dos seus filhos vivessem de forma igual. Ele não desprezou ninguém. Que Deus possa nos abençoar. Que nesse dia nós possamos aprender a cultivar as qualidades deste juiz chamado Jair. Por quê? Porque ele teve atitude. Segundo, ele teve disposição. Terceiro, ele era um homem próspero. E quarto, ele era um homem justo. Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, a sua família. Ao assistir esse vídeo, dê o seu like, faça a sua inscrição, divulgue o nosso vídeo nos seus canais de comunicação pela internet. Faça isso nos seus grupos. Leve a palavra de Deus às pessoas. E lembre-se, esteja sempre de pé diante de Deus. Esteja sempre à disposição para ser usado. Seja um homem próspero e uma mulher próspera. E seja justo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.